Olá pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência aqui no canal do Boi, muito obrigado por você levantar cedo e acompanhar o nosso programa Domingão do Carlão. Mas eu com certeza sempre trabalho para que você não se arrependa de levantar cedo. E é o caso aqui hoje, eu vou receber aqui, tá aqui do meu lado já, o Paulo Afonso Romano. O Paulo é um craque, o Paulo é diretor do Serviço Brasileiro do Serviço Geológico do Brasil. O Paulo é um craque, ele vai contar a história dele para nós. A história dele, vocês vão perceber o seguinte, o Paulo tem tudo a ver com esse avanço do agronegócio que aconteceu no Cerrado nos últimos 50 anos. Ô Paulo, obrigado pela sua presença, pela sua disposição de falar conosco. Vocês estão vendo aqui, esse programa está sendo gravado aqui numa feira internacional de irrigação que está acontecendo em Campinas. Obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Obrigado, você foi generoso ao me convidar. Daqui a pouco nós teremos uma mesa redonda. E aí seu público pode acompanhar, você vai dar aí o link, com o ex-ministro Paulinelli, ex-ministro Roberto Rodrigues, eu e uma coordenação do professor Durval, que é o diretor da Exalc, uma importante fonte de conhecimento das ciências agrárias do Brasil, que é em Piracicaba, né? Pois é, e com esse spoiler aí, vocês já viram a importância do nosso convidado. Mas, ô Paulo, deixa eu te falar, ninguém nasce aqui no meu programa, eu sempre falo o seguinte, que ninguém nasce diretor de nada, viu? Todo mundo tem uma história para contar e eu quero começar contando a sua história, porque a gente já falou aqui, você foi secretário executivo do Ministério da Agricultura, você tem andado de mãos dadas aí com o ministro Alisson Paulinelli, você é o cara hoje desse serviço importante para o Brasil. Mas antes de tudo isso, eu queria falar do Paulo. Quem é o Paulo? Onde é que ele nasceu? Quais foram os valores que ele trouxe de criança? É isso que eu gostaria de começar o programa falando disso. Gostei de ouvir essa dos valores, porque esse foi o suporte que nós tivemos. Do meu pai, da minha mãe. Hoje somos 15 irmãos vivos. 15 irmãos vivos? 15. Minha mãe teve 20 gestações, nasceram 3 que faleceram e 15 que estão vivos. Meu Deus, olha só, gente, eu acho que isso é um recorde aqui no Fala Carlão. Nunca escutei, aqui no Fala Carlão nunca veio ninguém que tivesse 15 irmãos, viu, vivos. Isso tem história, nós acabamos de fazer um livro, os 15 irmãos, cada um escrevendo um capítulo e mais um dos irmãos reunindo os registros dos nossos antecedentes, que vieram da Itália, naquela época de fome, né, que tinha, né, que teve na Itália, na fase da virada do século XVIII para o XIX, ou seja, uns 1900 por ali. Sei. E dentre algumas famílias veio um padre. E lá no interior, naquele Morro do Ferro, que é um distrito até hoje, né, que é parte da nossa vida, houve uma história de amor muito profunda, muito realmente dominante da situação da vida de duas pessoas. Ele acabou encontrando lá o que foi minha avó, e tiveram 3 filhos, meu pai um deles, 2 filhas e um filho. E, bom, ele voltou para a Itália, aí é uma outra história, mas os valores ficaram com ele e a família em torno dele. E a base é o seguinte, o que faltar terá a cobertura do outro. Nessa cadeia de solidariedade, meu pai, que faleceu relativamente cedo, também se foi, e entre os 15 irmãos, um foi dando retaguarda para o outro, minha mãe, aquela guerreira que não precisa de falar. Sim. E nós conseguimos, graças a Deus, e a essas bases de valores, fraternidade, né? Solidariedade, uma vida que faz sentido. A gente carrega e transfere para os filhos. Eu, para você ter uma ideia, eu já tenho bisneta, viu? Ô
Paulo, eu queria, antes da gente falar um pouquinho mais desse tema, bisneto, eu queria saber o seguinte, você dessa escadinha dos 15, você é qual? O quarto. Tem 11 mais novos do que eu. 11 mais novos. É. Rapaz, mas você é um privilegiado, hein, gente do céu? Você ter 11 irmãos, você tinha 3 irmãos mais velhos que cuidavam de você e você tinha que cuidar de 11 para baixo, é isso? É mais ou menos assim. Era numa sequência, né? Quantos homens e quantas mulheres tem? 9 homens e 6 mulheres, né? Eventualmente, nesse caso, nós somos maioria, porque hoje você vê que mulher é maioria em tudo, na universidade, no eleitorado, não é assim? Paulo, eu tô abismado de... Essa história é muito interessante e o mais interessante dessa história é que vocês estão vendo aqui o Paulo. Ele vai fazer 80 anos, rapaz. Me conta qual é o segredo de fazer 80 anos com essa vitalidade, com essa lucidez e com essa pele boa demais que você tem, rapaz. Olha, É genética, é isso não? é também um pouco genética, do lado da minha mãe, são longevos. Mas eu acho que é a vontade de viver, né? É um ânimo que vem de dentro. Por que essa vontade? Porque eu acho que vim para cumprir uma missão. Enquanto eu tiver saúde, eu devo estar fazendo alguma coisa que faz sentido nessa linha de fraternidade, nessa linha de estar construindo, estar gerando algum legado. Esse legado vai da família à comunidade próxima e à comunidade ampla. Por exemplo, eu tenho na minha cabeça que eu consegui adquirir conhecimentos e manter saúde suficiente e o entendimento de que é muito nobre você ajudar a produzir alimentos. Essa foi uma base. Desde criancinha eu tinha ligação com a terra, brincando de semente de erva daninha, e depois eu fui para uma escola agrotécnica com 12 anos, fiz o curso de operário agrícola, de mestre agrícola, de técnico agrícola, depois fui para a Universidade de Viçosa, fiz agronomia e entrei na vida aí. Agora, esse negócio de brincadeira de criança, agora seus avós aí trabalhavam também tiveram alguma ligação com o campo, com a lavoura? Do lado da minha mãe. Eles viviam, tinha uma pequena fazenda e a gente frequentava, tinha muita intimidade com isso. Mas numa época em que meu avô falava assim, com muito orgulho, fazenda que se preza só importa sal e querosene. Olha só que legal, hein, gente? Essa época era de um romantismo muito impressionante, né? Eu não acho que isso era romantismo, não. Era necessidade. Isso era segurança, você não tinha motivações para correr risco, para investir. Entendi. Ali ele estava seguro. Entendi. Entendeu? É um pouco de sabedoria. Eu imagino, é querosene e Sal. sal e querosene. Fora disso, queria matar formiga, era um resto de pneu que queimava com carvão. O enxofre do pneu jogava aquela fumaça lá para matar formiga. Era a tecnologia que ele tinha alcance. Agora, você está falando disso e era tecnologia. Então, eu queria entender um pouquinho as origens da sua família, porque você está falando de uma família que eu imagino, você estudou tanto, eu imagino que o valor da educação sempre esteve presente na sua família. Absolutamente central. Absolutamente central. Tanto que a gente morava, eu nasci, né, e a maioria nasceu em Morro do Ferro, um pequeno distrito, até hoje um distrito de Oliveira, em Minas Gerais, e só tinha naquela época o grupo escolar, né, que é o pedaço do ensino fundamental de hoje. Era tão difícil, eu fiquei 2 anos sem estudar, porque não tinha nada além dos 4 anos da escola. Eram escolas reunidas, São João Batista, que tinha aquela multissérie ainda, né? Entendi. Meu pai estudou até o 3º ano da escola primária e eu também estudei na escola rural. E a gente sentava com um coleguinha do lado, assim, né? E a sala de aula tinha gente da 1ª série, da 2ª série, da 3ª, tudo misturado, né? Aí você vê, a gente tem que ter gratidão dessa oportunidade. As professoras que conseguiram fazer isso, né?
a própria pedagogia delas, aquele carinho, aquele cuidado. Pois bem, eu dei esse exemplo meu, exceto o filho mais velho, nosso irmão Cláudio, que meu pai falava assim, Cláudio é o boi de guia. Ele só fez os 4 anos do curso primário, não pôde sair, mas aprendeu muito na vida, se tornou um empresário e foi o pai provedor, entendeu? Junto com meu pai, que tinha mais dificuldade de gerar renda. E os outros todos, por causa dessa questão central, meu pai dizia, tem que estudar. Aquele ditado antigo fala, o saber não ocupa lugar. Fala, se vocês ficarem aqui e não estudarem, vocês vão pegar enxada. Não tinha opção. O distrito era de economia 100% rural, né? Esse era um pouco o dilema da minha infância também. Eu vivi no interior de São Paulo aqui, mas a minha mãe foi guerreira. Ela falou, não, meus filhos não, vai ter que estudar todo mundo. Bom, e aí foram estudando, mudamos para Oliveira, eu já estava em Barbacena, estudando na escola agrotécnica, e os outros, então, não tiveram o dilema meu. Eles foram se revezando não, eles foram crescendo no colégio, escola. As tias, lembra que eu falei que meu pai tinha 2 irmãs? As tias ajudaram por um período pequeno fora, uma em São João del Rei e outra em Oliveira, 2 irmãos que também, se não tivesse feito essa ponte, teriam dificuldade. E daí para frente, um foi ajudando o outro, todos conseguiram ter uma educação de boa qualidade, educação, diga-se de passagem, tudo em escola pública, inclusive universidades. E quando não foi, a gente, aí sim, aí um escorava o outro na escadinha, né, de cima para baixo, dando apoio. Maravilha, que história bonita, viu? Olha, gente, quando eu convidei o Paulo para dar essa entrevista aqui, não vai pensando você que isso tudo está ensaiado, não, porque não tinha me falado disso, não, entendeu? Sai aqui, brota no Domingão do Carlão, porque é o cerne da nossa história. A gente sempre acredita que ao lado das grandes mentes tem sempre grandes histórias, tem sempre grandes aprendizados, viu, Paulo? Ô Paulo, deixa eu te falar, e aí você formou em agronomia, é isso? Foi. Formei em agronomia na Universidade Federal de Viçosa, lá nos idos de 1966. E... Olha só, em 66 eu tinha 1 ano de idade. Pois é. E entusiasmado, caminhei. Eu fui para trabalhar no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que era um banco com 5 anos de idade, como Banco de Desenvolvimento, com uma perspectiva nova para a palavra desenvolvimento, muito evoluído, e aprendi muito, trabalhando principalmente no meio de economistas. Eu fui o primeiro engenheiro agrônomo do banco, ajudei a formar o departamento de crédito rural, fui logo chefe de divisão ali, e foi um aprendizado muito grande. O banco teve uma inovação que o Paulinelli trouxe depois para a Secretaria da Agricultura. Ele estava em Lavras como diretor, veio para a Secretaria da Agricultura, que era a visão de financiar por projetos integrados. Porque antes o banco financiava de maneira avulsa. Tinha garantia, você financiava o que quisesse. Eu quero financiar um boi, uma vaca, um trator, que era muito raro, mas era assim. O banco não, ele tinha a visão da propriedade e o que precisa. Elaborava um projeto, foi o meu primeiro trabalho, elaborar uns projetos pilotos. E aquilo vingou e depois isso virou um programa financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, através do próprio BDMG. Mas eu fiquei ali 3 anos e meio, o Paulinelli me chamou para ser o secretário adjunto dele na Secretaria da Agricultura. Agora, deixa eu falar, vamos um pouquinho antes, Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui, dar um recado paroquial aqui. Eu preciso mandar um abraço para meus amigos lá da Employer. A Employer, que é uma empresa de RH, entende tudo do RH, especialmente do trabalho temporário tão importante no nosso agronegócio. Então, mandar um abraço grande para o Marcos Abreu, que é o presidente, inclusive, da Associação
brasileira do trabalho temporário que é tão importante, fundamental, especialmente quando a gente está falando do agronegócio, onde tem época de colher, tem época de plantar, não é mesmo? E Ô, já Paulo, a pergunta é o seguinte, queria que você me falasse um pouquinho antes, como que nasce a sua amizade com o Paulinelli? Olha, de novo, na relação do Banco de Desenvolvimento com a, hoje, UFLA, né? Universidade Federal de Lavras. Paulinelli tem uma história muito bonita de estudante, depois professor, pesquisador, diretor, e ele é que fez a federalização, que a escola era privada, né? Era o Instituto Gamo, de uma ordem protestante, etc. Inclusive, ele contou essa história aqui para mim, aqui no Domingão do Carlão, ele já contou essa história para mim, porque, na verdade, o trem lá ia fechar, né? Se não fosse o Paulinelli, o trem estava fechado, né, não? O Paulinelli pegava um jipe, ele deve ter contado, eu conheço um bocado de vida. O MEC, o Ministério da Educação e Cultura, era no Rio, onde estava ligado à universidade, ao ensino superior. E ele pegava um jipe em Lavras, né, com o motorista, ele vinha dormindo, trabalhava aqui no Rio durante o dia e voltava na noite dormindo para trabalhar lá. Até hoje ele é meio doido com esse negócio. Assim. Mas então você conhece o Paulinelli porque você estava no banco e ele estava... E aí o banco inovou, ele disse que o banco era diferenciado. O banco inovou em formular e implantar, com recursos próprios do governo de Minas, através do banco, um programa de renovação da cafeicultura no sul de Minas, porque antes tinha havido um programa de erradicação dos cafezais antigos, que foi patrocinado pelo IBC, pagava para ser eliminado o cafezal. Ora, o cafezal, por mais improdutivo que fosse, gerava milhares de empregos. Aquilo, de repente, foi a zero. E aquele esvaziamento social, econômico e social, ele aproximou o banco da UFLA, e lá eu conheci o Paulinelli, porque a UFLA já era um centro de... Não era a UFLA, mas já era um centro de competência em café. Aí nós fizemos um convênio com Lavras. O pessoal de Lavras dava treinamento para os técnicos da Emater, era um negócio em rede, muito bem arrumado. Eu estou fazendo minhas contas aqui, isso tinha menos de 30 anos, se abusar um pouco, né? Eu tinha 27 anos. Pois é, tô bom de conta ainda, viu? Tá, 27 anos. O senhor é animado agora, aos quase 80, eu imagino como é que o senhor era aos 27, viu? Eu, na verdade, sou quieto. Você é que anima qualquer um que sentar do seu lado aqui. Olha, bom, então aí você conheceu o Paulinelli e imagino que daí a vida, vocês andaram muito tempo juntos. Nós expandimos na Secretaria de Agricultura sempre com o espírito de inovar e mobilizar pessoas e instituições. Paulinelli é um articulador fantástico, eu aprendi com ele bastante sobre isso e tinha que ajudar, né? Tinha que correr atrás, pegar o ritmo. Então, lá em Minas, esse talvez seja a história mais importante, mais nobre que tem quando nós vamos falar da nova agricultura brasileira, essa potência, né, em escala mundial. Foi lá em Minas que nasceu efetivamente a agricultura moderna dos cerrados. E nós começamos com o Paulinelli na agricultura, secretaria, o Banco de Desenvolvimento na retaguarda, aqueles mesmos projetos, mas aí uma inovação importante, organizar a ocupação da terra. Foi quando o chamamento do Paulinelli por demandas da geração de Niseis, que vieram com os pais, né? Portanto, obviamente, com os pais japoneses que não tinham área suficiente para repartir para os filhos, eles foram buscar. E o Paulinelli, aquilo foi encontro de vontades, de necessidades. E aí nós fizemos um primeiro programa chamado Programa de Assentamento dirigido do Alto Paranaíba. Vale a pena conhecer.
é hoje uma das áreas mais diversificadas, mais evoluídas em termos de organização, de gestão e de tecnologia na agricultura. A região ali próximo de Patos de Minas, especificamente São Gotardo, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba. São Gotardo é a parte central. Foi algo eu falei de nobreza, mas assim, de uma capacidade de acreditar e assumir risco, porque você não tinha Embrapa, você não tinha Epamig, que é a empresa de Minas, que até tenho muito orgulho, fui presidente dela também. Você não tinha essa retalha. A gente buscava uma referência numa universidade, noutra, para dizer, e a própria Cotia levava alguma informação. Cooperativa Agrícola de Cotia, para quem não sabe, foi uma potência em matéria de cooperativa. E eles foram sentados lá, claro, nunca só o grupo com aquela cultura. A gente mesclou com japonês, perdão, com mineiros. Rapaz, deu muito certo. Deu muito certo, muito certo. E aquilo serviu de base para um projeto que depois o Paulinelli foi para o Ministério e nós tínhamos, durante o tempo do Ministério, eu estava como secretário executivo dele, nós elaboramos e negociamos com o governo do Japão um programa de cooperação nipo-brasileira para desenvolvimento de cerrados. Um nome grande que chamava Prodecer. E nós levamos toda essa experiência de Minas para lá. Organizar a ocupação de cerrados com produtores cooperados e com a experiência cooperativista prévia. Não era simplesmente fazer no papel uma cooperativa. Então vinha aquele embrião com aquela cultura, com aquela organização, com aquela disciplina, e o projeto financiava toda a infraestrutura da cooperativa e o projeto integrado que nós aprendemos no BDMG, a partir de uma terra zero, só tinha o cerrado, que todo mundo dizia assim, cerrado, nem dado, nem herdado. O Roberto Rodrigues já falou isso aqui para mim no nosso programa aqui. Agora, deixa eu te falar, nós estamos já... A conversa aqui no Domingão do Carlão, ela passa rápido demais, viu, Paulo? Eu tenho que ter um compromisso seu, que daqui a pouco nós vamos encontrar outras em outro canto do Brasil aqui para fazer outras prosas, viu? Porque isso aqui tá uma delícia, essa conversa. Nós não falamos de quase nada ainda, viu? E nós não saímos nem do Ministério. Quando é que foi? Me conta o dia que o Paulinelli, eu sei que o Paulinelli foi fazer um projetinho lá que o Gás encomendou para ele, e quando ele viu, ele fez um projeto, mas o Gás falou, não, mas eu te chamei aqui, não é para você apresentar o projeto, não é para é para falar que você é que vai implantar ele, né? Como é que foi isso? Que notícia que ele te deu? Falou, não, você vem para cá que nós vamos juntos. Não, deixa eu te falar mais do que isso. Saímos de Belo Horizonte, e fomos lá, chama Bolo de Noiva, ali perto da Praça Mauá, por ali, aquele prédio. Bom, e eu fui com ele. Ah, você estava junto, então. Claro que eu não participei da conversa, claro que não, mas fiquei esperando ali. O rolo do papel era o projeto Jaíba na época, né, de Minas. Mas, claro que depois teve apoio, o projeto Jaíba é magnífico lá no norte de Minas. Mas aí... O que o Paulinelli, na verdade, conseguiu, essa é a coisa muito importante, conseguiu, numa expressão, conquistar o presidente Geisel, deve ter conquistado pessoalmente, essa empatia que gera, né? O presidente Geisel perguntou a ele, o que você acha dessa história de Amazônia? Naquela época, era transamazônica, era levar gente, família de maior número de filhos para a Amazônia. Eu trabalhei no INDA, eu sei que era assim. E aí o Geisel tinha dúvida, fez a pergunta porque tinha dúvida. O Paulinelli falou para ele simplesmente, presidente, olha, eu tenho medo. De Amazônia nós não entendemos nada. Nós brasileiros, nem pesquisa, nós não entendemos nada. Mas de Cerrado eu entendo um pouco. E aí eu tenho uma proposta. Então vamos em frente. Então o programa de desenvolvimento de cerrados, seja esse com apoio dos japoneses, ou seja outros que tiveram
inclusive pelo Ministério, um grande projeto, 3 milhões de hectares de saída, com infraestrutura e tudo, ele serviu de proteção para o desmatamento da Amazônia em 1974, com essa posição de Estado que os dois tiveram. Ô Paulo, deixa eu te falar aqui, ó, vocês que estão acompanhando aqui o nosso Domingão sabem que esse programa está sendo gravado aqui durante uma feira internacional de irrigação aqui em Campinas. E é o seguinte, viu, Paulo? Já estão falando que nós temos que acabar com isso aqui, porque é o seguinte, já estão te chamando, você precisa subir no palco, mas eu vou pedir, antes de você subir lá no palco, eu quero saber de você para a gente fechar um pouquinho aqui esse assunto, e o tema que você vai trazer aqui tem a ver com o fato de você estar aqui hoje. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o Serviço Geológico do Brasil, você que é o diretor lá dessa infraestrutura aí, eu queria entender um pouquinho o que é isso rapidamente, porque o nosso programa está chegando no final e o povo está te esperando lá dentro. Eu vou te falar da missão do Serviço Geológico, aqui em qualquer lugar do mundo, é gerar e disseminar conhecimento geocientífico, ou seja, tudo que for relacionado com a Terra, a partir da geologia, da água, dos biomas. Então nós trabalhamos fortemente na área de mineração, agora estamos entrando na área de conhecimento de energia, petróleo e gás, na área de energia, por exemplo, dando ênfase nos minerais que vão ser fundamentais para a transição energética, que são os minerais tipo lítio, cobalto, cobre, que são para guardar energia, para as baterias, etc. Porque não é só gerar energia, nós temos que guardar energia. Mas, por exemplo, nós estamos agora, somos parceiros no Embrapa, no PRONASSOLOS, Programa Nacional de Solos, um programa fantástico. E agora, para finalizar, só para dar uma ênfase, o Programa Nacional de Fertilizantes, entrosado Ministério da Agricultura e Ministério de Minas e Energia, junto com as instituições, como a Embrapa, o Serviço Geológico, e aí com inovações. E nós vamos não só pesquisar potássio, fósforo, ou levantar as informações, mas principalmente nós vamos gerar uma nova agenda com os remineralizadores do solo, que é para levar uma nova saúde do solo, condicionamento do solo e substituir principalmente potássio e fósforo. Maravilha. Ô, gente, Paulo, eu queria te agradecer muito, você é um cara campeão e esse foi mais um Domingão do Carlão. Gente do céu, tá todo mundo esperando o Paulo, pra você ter uma ideia, ele sai daqui direto pro palco. Muito obrigado, Paulo, mas você vai assumir um compromisso, que você vai ter que voltar muitas vezes aqui no nosso programa. Ainda, com certeza, agradeço demais, olha, e os seus ouvintes são felizes, vou levantar mais cedo de hoje em dia. É isso aí, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. A gente se vê domingo que vem, com certeza. Eu falei com esse craque absoluto aqui, o Paulo Romano, que é uma lenda do agronegócio brasileiro. Valeu, gente. Um ótimo domingo para todos vocês. Fui!